Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. 2022 já começou e temos que botar as mãos à obra para conseguir novas nomeações. Você que ainda não conseguiu nenhuma nomeação, lembre-se, basta você simplesmente estar cadastrado no seu tribunal e não ir atrás, ou seja, você não se colocar à disposição para os juízes aos quais você pretende atender. Eu percebi uma coisa: depois do início da pandemia 2020, o número das minhas nomeações caiu um monte. E o que eu preciso fazer? Eu tenho que novamente dizer para os juízes, pelo menos para os juízes aos quais eu já atendi: olha, eu estou aqui, eu sou contador, eu sou especializado em perícia bancária, etc e tal. Vossa Excelência já me nomeou tantas vezes, eu já realizei diversos laudos periciais, e dizer que eu continuo aqui, que eu estou à disposição, tá? Você pode não ter feito isso, você pode não ter sido nomeado, mas é importante que você se apresente, tá? Não tem como você ir agora nos tribunais, porque muitos deles nem estão recebendo os peritos. Então, o que eu fiz? Eu vou mostrar aqui para vocês hoje o que eu estou fazendo para lembrar os juízes aqui do Paraná: opa, eu existo, eu estou aqui, estou à disposição para atendê-los, tá? De uma forma personalizada. Pois bem, eu vou trocar a minha tela aqui, tá? Isso daqui é um template de carta que eu elaborei para esse juiz. Esse é o sistema que eu utilizo para controlar as minhas nomeações, cronograma de trabalho, elaboração de esclarecimentos e assim por diante. E aqui eu criei uma base de dados com todos os juízes que já me nomearam até hoje. Tenha eu já feito alguma prova pericial para eles ou não, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, aqui tá, eu baixei aqui do Pipefy, como eu já falei. Você quer ser perito, você tem que controlar sua atividade como negócio, você tem que controlar tudo, desde a primeira nomeação até agora, em que fase está o processo que você foi nomeado, em que data você foi nomeado, em que data apresentou a proposta, em que data apresentou o laudo, o valor da proposta e assim por diante. Não vou entrar muito nesses detalhes, eu costumo me estender um pouco, fico bastante animado. Mas muito bem, aqui está, o que eu fiz? Eu extraí lá do Pipefy. Se você não utilizar o Pipefy, você pode controlar isso no Excel. Eu acho que eu passei uns 3, 4 anos controlando tudo pelo Excel, mas é algo que quando chega a uma determinada quantidade de nomeações, fica complicado. É bom você ter um outro sistema para acompanhar. Então, aqui eu tenho todas as nomeações que eu recebi, tá? Aqui eu tenho a unidade judicial que me nomeou. Aqui eu coloquei, isso é importante, gente. Eu coloquei aqui se o juiz responsável por essa unidade judicial é um juiz ou uma juíza, tá? Porque, como eu mostrarei para vocês daqui a pouco, você deve mandar as suas mensagens de uma forma personalizada. Ou seja, você não pode mandar, digamos, e-mail a rodo lá, de forma que o juiz conclua: pá, esse perito aqui pegou e mandou e-mail para todos os juízes do Tribunal de Justiça do Paraná ou do estado que você atende. Não, isso não, no meu entender, isso não cai bem. Então você tem que fazer algo mais personalizado. Então aqui eu tenho o nome dos juízes, o juiz que está atualmente responsável por cada uma dessas unidades judiciais. Aqui eu tenho um campo que eu puxei o número de nomeações que eu recebi dessa unidade judicial e o número de laudos que eu já produzi. Eu já falei para vocês, até hoje eu recebi 579 nomeações aqui no Tribunal de Justiça do Paraná e já fiz 347 provas periciais, tá? Em suma, fui nomeado 579 vezes e produzi 347 provas técnicas. O que eu fiz, gente? Eu gerei isso daqui, aqui no Pipefy. Eu criei esse pipe aqui, Magistrados do Tribunal de Justiça do Paraná, tá? Cliquei aqui e eu alimentei isso daqui com aquela base de dados, ou seja, todos aqueles juízes que estão lá, eles estão na minha base de dados. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o CARD, Vara Cível de Antonina. Se eu clicar aqui, eu tenho Vara Cível de Antonina, tá? A juíza hoje responsável lá é a doutora Emanuela, certo? Eu recebi 3 nomeações e já fiz 2 laudos periciais. Muito bem. E como que eu vou automatizar esse envio para os juízes, tá? Isso é algo que, logicamente, existem outras ferramentas. Você consegue fazer isso até mesmo através do Word.
tá? Mas é um pouco mais difícil para customizar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Por exemplo, eu vou entrar aqui, ó, no Pipefy, ele tem o campo de e-mails e eu tenho aqui templates de e-mail. Vejam, tem que ser um negócio personalizado. Ou seja, se você vai colocar lá ilustríssimo senhor doutor juiz de direito da comarca tal, é doutor juiz de direito. Mas se for uma juíza, excelentíssima doutora juíza de direito da comarca tal. Como que você vai fazer isso? Você tem que personalizar suas mensagens. Então, vejam, eu criei 8 categorias de mensagem aqui para encaminhar para os juízes aqui do estado do Paraná, certo? Uma aqui para os juízes, né, que me nomearam apenas uma vez e que eu não produzi nenhum laudo, uma juíza que me nomeou uma vez e não produzi nenhum laudo, aqui uma nomeação, um laudo, uma nomeação, um laudo, mais do que uma nomeação, nenhum laudo, mais do que uma nomeação, nenhum laudo, e aqui os juízes e juízas que me nomearam diversas vezes e para os quais eu já produzi diversos laudos, tá? Isso daqui são os templates de e-mail. Se entrar aqui, por exemplo, eu vou entrar aqui nesse template de e-mail. Tá? Vejam como é legal. Tá? Eu coloco aqui o meu nome do remetente. Aqui eu busquei, aqui eu coloquei o meu e-mail de resposta, que é o meu e-mail da Expert Perícias, e o e-mail do destinatário. Aqui o que ele faz? Ele vai lá naquela base de dados e vai procurar para aquele magistrado específico, né, o magistrado que eu moveu o cartão, eu vou mostrar isso para vocês, ele vai procurar o e-mail e vai colocar aqui. Aqui eu escolhi o assunto e aqui eu fiz, digamos, eu fiz um texto padrão, que é para um juiz que me nomeou apenas uma vez, mas que eu não prestei nenhum laudo ainda. Daí coloquei aqui, ó, atenção do excelentíssimo doutor juiz de direito, ele vai lá no card e busca o nome do juiz daquele card, certo? Prezado magistrado, meu nome é Pedro Eugênio Peio de Oliveira Neto, sou perito contador administrador desde 2013 e já fui nomeado por esse ofício em aqui. Ele busca o número de nomeações, nesse caso ele vai buscar lá uma nomeação. Então vai buscar eu já fui nomeado nesse ofício em um processo a fim de produzir prova técnica nas áreas de minha especialidade. Daí, ó, vejam, isso daqui eu fui nomeado, mas ainda não elaborei laudo pericial, tá? Não elaborei laudo pericial ou até mesmo a minha proposta ainda não foi homologada, tá? Que isso às vezes leva anos, gente. Eu já falei para vocês, às vezes isso pode levar anos, tá? Eu coloquei aqui, em que pese minha proposta ainda não tenha sido homologada, ou seja, se a proposta não foi homologada, eu não tive como fazer o laudo pericial. Permaneço à vossa disposição para futuras nomeações, bem como para sanar suas eventuais dúvidas acerca de temas da minha área de formação e especialização. Ou seja, diz, ó, doutor, o senhor já me nomeou, eu estou aqui. A minha proposta ainda não foi homologada, mas eu estou à sua disposição. Isso acaba levando para o juiz um sentimento de dizer, pô, esse cara, esse perito, ele está disponível, ele quer me ajudar, ele sempre vai lembrar de você por conta disso, tá? Então, daí eu fecho o e-mail dizendo, sempre que necessário, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo através dos canais de atendimento abaixo indicados. Ou seja, eu não estou disponível só para atender suas nomeações. Caso Vossa Excelência precise de alguma ajuda, eu estou aqui. Eu já tive juízes que me ligaram, ou seja, até mesmo para eles determinarem se precisavam ou não da prova pericial, eles me ligaram. Algumas vezes eu conversei direto no gabinete deles e troquei ideias. E ele viu se precisaria ou não da prova pericial e conseguiu ter o convencimento de que eu sabia do que estava falando, ou seja, de que eu conseguiria produzir uma boa prova pericial para esse juiz. Tudo bem. Então, aqui eu criei esse modelo. Tem diversos modelos. Eu vou pegar aqui, eu vou direto aqui para esse template de e-mail número 7, que são direcionados para os juízes que me nomearam mais de uma vez e para os quais eu produzi mais de um laudo, certo? Então, vejam, o texto é diferente, tá?
abertura é a mesma. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, aqui vai puxar o nome dele. Prezado magistrado, meu nome é Pedro Eugênio Peio de Oliveira Neto, sou perito contador administrador e desde 2012 já fui nomeado por esse ofício ele vai buscar o número de nomeações a fim de produzir provas técnicas nas áreas de minha especialidade, tá? Neste período, vejo, aqui eu já atendi esse juiz. Neste período, já produzi para esta unidade judicial tantos laudos periciais. Espero continuar contribuindo para a solução de litígios. Ou seja, tá tudo bem, eu já fiz um monte de provas periciais, mas eu ainda estou disponível, eu ainda posso ajudá-lo, tá? E faço o mesmo encerramento. Isto posto, permaneço à disposição para futuras nomeações, bem como para sanar suas eventuais dúvidas nas áreas de minha formação e especialidade. Tá? Deixa eu fechar aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Tá? O que eu vou fazer? Eu tenho aqui, eu criei alguns registros aqui para fazer os testes e eu vou mostrar para vocês. Tá? Por exemplo, deixa eu buscar aqui, deixa eu buscar o registro que está no meu nome, Neto, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, Pedro Eugênio Peio de Oliveira Neto, certo? Ó, eu vou pegar esse daqui, ó, 10 nomeações e 5 laudos produzidos, tá? Aqui estão os dados, é como se fosse ser enviado para o juiz. Digamos que o juiz, nesse caso o juiz sou eu mesmo, tá? O que eu vou fazer? Eu criei uma automação aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês, aqui ó, essa automação aqui, a automação número 7. O que ela faz? Ela vai pegar tudo que está no pipe magistrados do Tribunal de Justiça do Paraná, na fase, que sair da fase da caixa de entrada e atender essas 3 condições, ou seja, sempre que o gênero for masculino, ou seja, for um juiz, né, que as nomeações forem maior do que uma nomeação e os laudos produzidos forem mais do que um laudo pericial, o que ele faz? Ele encaminha um template padrão. E aqui está o corpo do template, tá? Ou seja, aqui é a minha identificação, ele vai buscar o número de nomeações que eu recebi, o número de laudos que eu já produzi e beleza. Então, vamos testar? Eu vou mostrar para vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó. Movi esse cartão para cá, tá? Ele vai mandar um e-mail para mim, tá? Deixa eu entrar aqui no meu Outlook. Deixa eu ver aqui, caixa de entrada, ó, tá aqui, ó. Isso daqui seria o e-mail que o juiz recebeu, tá? Vejam, ó. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, Pedro Eugênio Peio de Oliveira Neto, tá? Que no caso vai ser o nome do juiz ao qual você vai encaminhar, prezado magistrado, a minha identificação, o número de processos que está lá no card, né? O número de laudos que eu já produzi e aqui a minha, digamos, a minha mensagem final, dizendo que eu continuo à disposição, ou seja, para que o juiz lembre de mim, lembre de mim. Então, gente, o meu objetivo do vídeo de hoje, eu acredito que ele tenha ficado um pouco comprido, tá? É incentivar vocês para que não fiquem somente esperando que o juiz corra atrás de você. Você tem que correr atrás dele. E, logicamente, eu até conversei hoje com o Roberval, aqui do interior do Paraná, que está começando nessas atividades. Se você pretende atender algum juiz na produção de provas técnicas, beleza, você pode aceitar, mas você tem que estar preparado, ou seja, você tem que dominar o assunto que está sendo discutido nos autos para que você vá efetivamente colaborar com o juiz que lhe confiou esse encargo de assistente da justiça. Ok, gente? Então, o que eu vou fazer? Tá? Numa próxima ocasião, eu vou postar um vídeo para vocês aqui no meu canal, mostrando como fazer esse tipo de e-mail marketing diretamente através do Word. Logicamente que é um pouco mais difícil, você não vai conseguir fazer isso de uma forma tão configurada e seguindo condicionais. Mas, se você quiser atender poucos juízes,
quiser atender poucas comarcas, é uma forma de você se comunicar com esses juízes utilizando ferramentas mais fáceis. Ok? Eu devia já ter pedido isso no começo, tá? Não esqueça de curtir esse vídeo, caso você tenha gostado, e se inscreva no canal e assine o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. Tá? Eu costumo postar novos vídeos sempre às quartas-feiras e sextas-feiras. Tá? E caso você queira comentar, tirar alguma dúvida, você pode fazer o comentário no próprio vídeo, ou se você se sentir mais à vontade, encaminhe um WhatsApp para o número que está indicado aqui abaixo. Ok, gente? Agradeço pela confiança, agradeço por acompanhar o meu canal aqui no YouTube e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço do Pedro Neto.